E aí, como é que vocês estão? Mais um Tribe Talk Podcast aqui para vocês e esse agora após o Natal. E quem está aqui comigo é o Vinícius Souza. Por favor, se apresenta, Vinícius, para o pessoal. E aí, galera, beleza? Eu sou o Vinícius. Tô aí nessa parceria aí, Hugo, Gabriel, a gente pregando a verdade aí, falando da nutrição, de diversos aspectos da vida. Eu sou estudante de nutrição, mas me considero mais um autodidata nesse meio. Já tô há alguns anos no meio aí buscando performance, saúde. Top demais. E Gabriel aqui, Gabriel Real Nutrição, a gente já teve um podcast com ele. Vocês provavelmente, se vocês acompanharam, já devem conhecer ele, mas para quem não te conhece, Gabriel, te apresente, por favor. Uma excelente tarde a todos. Estou aqui mais uma vez, segunda vez já com o Hugo. Sempre um prazer aqui estar participando do podcast dele, desse mastermind nosso aqui. Assim como o Vinícius, também sou acadêmico da nutrição, mas, como ele mesmo disse, nosso verdadeiro conhecimento vem através dos estudos fora da caixa, né? E espero que todos aproveitem aí. Esse podcast é muito proveitoso aí para todos nós. Top demais. E vocês podem me explicar por que teve essa ideia, vocês falando sobre a parte de autodidata, assim? Por que vocês se consideram mais isso do que realmente um acadêmico de nutrição? Legal. Então, na real, começou assim, de uma forma, pelo menos para mim, né? Meio que despretensiosa, assim. Eu comecei muito tempo atrás no meio do fisiculturismo, do bodybuilding, assim, quando eu tinha uns 16, 17 anos. E fiquei um bom tempo nessa, sabe? Fazendo aquela dieta padrão, convencional, arroz e frango. Até que eu comecei a ter um problema de saúde, a nível intestinal, assim, de digestão, no geral, e tava me atrapalhando muito na minha qualidade de vida, sabe? Eu não tava conseguindo fazer coisas básicas porque tava com esse tipo de problema. E aí eu já tinha visto no passado alguns vídeos do Dr. Laí Ribeiro, mas nem sabia direito quem era e tal. E comecei a olhar os vídeos deles com mais atenção. Comecei a gostar do que eu tava vendo ali. E aí foi o start, assim, foi o pontapé inicial. Que aí dali eu comecei a conhecer outros autores, já conheci outras abordagens. Aí eu comecei a comprar livro, comprar curso. E tô há alguns anos nessa caminhada aí. E ali é onde eu falo que eu realmente comecei a aprender, sabe? E eu aprendi de diversas fontes, de galera da gringa, da galera carnívora, da galera da paleo, da galera mais dessa linha de medicina integrativa, dessa onda que tá vindo muito forte lá de fora agora, da Animal Based e tal. E foi nessa aí que eu fui aprendendo sobre hormônios, sobre suplementação, sobre alimentação, que é a base, o principal. Aí já entrou, tipo, diversas coisas, como hábitos e meditação, diria frequências, diversas coisas assim que foram uma conectada à outra, sabe? Foram se conectando assim, cada degrau, passo a passo, e acabei fazendo um compilado de tudo que eu aprendi, que eu aprendo até hoje, que a gente estuda. Conheci o Gabriel nessa jornada aí, já tem uns 2 anos, mais ou menos, se eu não me engano, e a gente trocando conhecimento, a gente se conheceu assim no Instagram mesmo, pela mesma abordagem, pelo mesmo interesse assim de vida, de tudo, e a gente foi levando assim, e a gente mora relativamente perto um do outro, a gente se encontra e faz algum trabalho junto, e vamos indo aí. A faculdade, assim, é porque a gente está num país que, infelizmente, ele preza muito pelo título, sabe? Pelo certificado, pelo diploma. Então, a gente tá no jogo, então fazer o quê? A gente tem que jogar o jogo, né? A gente não consegue controlar tudo e ditar como que vai ser. Então, a gente tem que acabar entrando nesse sistema para poder pregar, assim, para fazer o bem. Porque a minha intenção com tudo isso, e a do Gabriel também, se ele acreditar que eu estou errado, ele pode até me corrigir, mas é fazer o bem, é ajudar nossos irmãos, ajudar as pessoas, sabe? Levar conhecimento, que é muito difícil de conseguir, mesmo com acesso à internet,
porque eu demorei muitos anos para poder chegar até esse conhecimento. E a nossa missão é essa, cara. A nossa missão é essa. Top demais. E para você, Gabriel? Da mesma forma que o Vinícius, eu sempre entendi que o título aqui, ainda é valorizado. O paradigma ainda é que você só tem autoridade naquilo que você fala se você tiver o título do ensino formal, né? Então, já que é assim que o jogo funciona, eu sempre tive esse pensamento de que tudo bem, vamos jogar o jogo. Já que eles querem, vamos dar a César o que é César, vamos fazer a nossa parte também no ensino formal, mas jamais, em hipótese alguma, se contentar só com o conhecimento do ensino formal, né? Até porque eu iniciei os estudos no ensino formal já com, modéstia à parte, bastante conhecimento nos outros estudos autodidatos, os estudos por conta esses estudos fora da caixa, vamos dizer assim, que é que a gente prega aqui, uma nutrição um pouco desconexa, né, em termos de conteúdo, desconexa não, mas assim, um pouco diferente daquilo que é pregado no ensino formal, né? Então, alinhou isso aí, já que é tão valorizado assim o certificado, não tem problema nenhum, vamos também ser bem sucedido no ensino formal, mas sempre nossa linha é sempre essa vida holística, essa nutrição ancestral, essa nutrição mais fora da caixa nesse tipo de aspecto, esses estudos fora da caixa, entendeu? Entendi. E para vocês, assim, o Gabriel não, desculpa, o Vinícius falou que começou assistindo com o Lai Ribeiro e tal, e conhecendo o conteúdo dele, com você foi mais ou menos como, assim, que deu essa virada de caixinha? Quando é que começou isso daí? Como foi essa ideia? Sim, também foi mais ou menos assim, o Dr. Lai Ribeiro, a gente não tem ele como alguém assim, jamais que a gente assine embaixo tudo que ele fala, mas existe muitas coisas que ele fala que a gente concorda. A gente também não é da linha mais integrativa, que tudo que ele fala a gente assina embaixo. Não, a gente também pesquisa por conta, mas é inegável a participação dele em furar essa bolha, em quebrar esse paradigma aí das grandes indústrias farmacêuticas. Como a gente sabe, ele já vem desse histórico de indústria farmacêutica, né, e rompeu isso aí, e foi ele que trouxe. Então, da mesma forma, também foi parecido, alguns vídeos no YouTube dele, me interessei pela área, isso abriu um leque de acompanhar outros profissionais que também seguem a linha dele, entendeu? Muitos perfis no Instagram, fui gostando cada vez mais, estudando cada vez mais, horas e horas estudando, até que eu decidi, não, é realmente isso aqui que eu quero, que eu sinto que é o meu chamado, minha vocação para isso, e eu já adquiri um conhecimento relevante para passar isso para frente. É muito importante também de passar sempre, fazer fluir essa energia, né, do conhecimento. Recebeu, introduziu, aprendeu, passa para frente, vamos ver opiniões diferentes, vamos discutir, vamos debater, né? E tanto é que eu falei que a minha posição de dar entrada num curso formal foi após já ter tido contato dessa nutrição integrativa, ancestral, essa nutrição mais diferente, entendeu? Então foi semelhante os caminhos aí. Entendi. E em relação à nutrição, o que vocês sentem que falta de conteúdo essencial, baseado no que vocês já estudaram e aprenderam? O que realmente falta no ensino formal? Porque mesmo o ensino sendo formal, o ensino formal deveria ensinar, pelo menos majoritariamente, tudo o que você deveria saber para poder ser um nutricionista. E eu sei que tanto nas escolas de medicina e na nutrição falta. O que vocês sentem que faltam nas suas respectivas escolas? Pode começar, Vinícius. Então, Hugo, sendo bem sincero, assim, eu acho que falta tudo, porque não tem a base. De forma literal, a base da pirâmide do ensino formal, da nutrição, ela já é totalmente, assim, absurda, totalmente real. Então, se a base já começa errada, né, falta tudo. O que você aprende ali é contar caloria, sabe? Dividir proporção de macronutrientes, pouco se fala em micronutriente e colocar algumas fibras, sabe? De um modo geral, é isso aí, cara. Inclusive, na faculdade mesmo, a gente aprende umas matérias, assim, bem bizarras, assim. No primeiro semestre, eu tô estudando nutrição, eu fiz uma matéria, uma prova sobre CIPA, sobre segurança do trabalho, sabe? E, tipo, eu vejo que é bizarro, assim, é um nível absurdo, porque a gente poderia estar aprendendo
diversas coisas sobre nutrição, de fato, que vão ser importantes, sabe? Aprender a importância das coisas. E mesmo que isso pudesse ser mudado, ele não vai ser mudado por quê? Porque quem está financiando a instituição é quem está financiando os estudos. E quem financia os estudos não vai querer que isso seja mudado. Isso nunca vai mudar, na real. Porque eles precisam de um respaldo científico para poder propagar aquilo. Tanto que o que a gente mais escuta na internet, de hater e tudo, é que a gente prega pseudociência, que a gente não se baseia em evidência. Mas eu costumo dizer que a antropologia é a maior ciência que já existiu e que vai existir. Concordo. Porque aquilo que sempre funcionou, sempre funcionará para o ser humano. E não é uma meta-análise, não é um estudo duplo cego, randomizado, controlado de 20 semanas da pessoa comendo carne vermelha sem o devido controle, que eles colocam embutido, salsicha, mortadela no mesmo balaio de uma carne vermelha in natura, de um bife, e fala que aquilo tem uma relação direta com o aumento de doenças cardiovasculares, sabe? Então é por essas e outras que eu acho que isso nunca vai mudar. Então a gente tem que fazer o nosso trabalho de formiguinha, a gente que eu acredito que Deus deu a direção assim para nós, deu essa missão. Então a gente tem que divulgar o máximo que a gente puder e ajudar o máximo de pessoas que a gente puder, porque mudar o mundo eu sei que a gente não vai conseguir. Concordo plenamente. E você, Gabriel? Na verdade, assim, o Vinícius citou essas matérias, assim, meio desconexa com aquilo que a gente quer aprender, mas eu entendo também que existe uma grade muito antiga já a ser cumprida, entendeu? Como ele mesmo falou, não é a gente que vai mudar isso aí, a gente muitas vezes só bater em cima, só criticar, não adianta muita coisa. Então, eu penso assim, é muito difícil você conseguir mudar esse sistema. A minha visão que você tem que fazer é, de certa forma, cumprir aquilo que tem que ser cumprido, porque a gente sabe que é muito... Como é que eu posso explicar isso aí? Você passar meio que despercebido, vamos dizer assim, só cumpre aquilo que tem que cumprir. Ah, mas você está sendo passivo referente à situação. Cara, essa energia que eu vou gastar criticando, lutando contra o ensino formal, eu posso aplicar em outra área para enriquecer o meu conhecimento, entendeu? Então eu não bato totalmente contra, eu sei que existem essas matérias desconexas, mas a gente cumpre porque é da grade, uma grade muito antiga, como eu mesmo disse, mas existem sim algumas matérias interessantes, por exemplo, patologia, algumas matérias que são meio que imutáveis, né? Que apesar da nossa prática clínica da nutrição, muitas vezes a gente não vai ter tanto, isso não vai ser tão prático assim, mas como profissionais da área da saúde, não era só nutricionista que tinha ali, né, nessa matéria em específica que eu citei, que eu dei por exemplo, tinha biomédicos, tinha educadores físicos, então engloba tudo na área da saúde em si, então matérias um pouco generalizadas que são imutáveis e que eu gostei sim de aprender como é que funciona o ciclo lá da ureia, aprender as vilosidades do intestino, algumas matérias assim que a gente sabe que está conexa assim com a área da saúde, pode ser que na nossa prática de nutrição a gente não entenda tanto, mas são matérias que estão no ensino formal e que, na minha visão, tem uma relevância, foi proveitoso, foi útil para mim, é um conhecimento assim que não tem o que falar, é preto no branco, é o que é, mas o que falta realmente, respondendo a sua pergunta, né, dei toda essa volta, mas realmente o que falta é algo mais, uma atualização no curso realmente, né, pregado muita coisa ali, gordura insaturada no lugar das saturadas, ainda está no paradigma de sal causa pressão alta, ainda está no paradigma de a gordura saturada vai entupir as suas artérias, carne vermelha todo dia não pode. Então, eu penso assim que na área da nutrição, onde verdadeiramente é o que interessa, está defasado. Em outras matérias que englobam a área da saúde, só que não está tão direcionado assim para nutrição, ainda são matérias que fazem sentido, né? Mas na nutrição em específico tem que ser atualizado isso aí, esse tipo de paradigma aí, formando cada vez mais novos profissionais com esse paradigma, para mim é um erro grande aqui na nutrição brasileira, entendeu? Sim, entendo completamente. Que nem vocês estavam falando sobre a parte das faculdades em si, né? Estarem falando sobre isso é porque a ciência segue o dinheiro, né?
o livro Sapiens fala muito bem sobre isso, explicando por que os estudos tentam ao máximo comprovar, mesmo que eles não vão conseguir, obviamente, mas eles vão tentar da maneira mais sigilosa possível para poder comprovar que pelo menos aqueles óleos vegetais, né, os óleos de cozinha que eu estou dizendo aqui para vocês, os óleos vegetais e outros embutidos processados são melhores que comidas que a gente sempre comeu, né, como laticínios, carne vermelha, frutas, etc. E infelizmente vão ter estudos mais abrangentes naquilo, entende? E eu acho meio bem complicado, sabe? E é difícil de mudar. Não tem como você ficar reclamando, que nem vocês falaram, tipo, vou reclamar da grade, sendo que eu tenho que participar do sistema. Eu não vou conseguir fazer uma mudança no mundo se eu não conseguir passar por aquilo. Eu tenho que primeiro passar por aquilo, para depois eu conseguir, talvez, trazer algum impacto naquilo, entende? Então. O que eu gosto de fazer, até na parte da medicina, entende? O que eu acho absurdo na parte de medicina aqui nos Estados Unidos, que é um pouco diferente, você faz primeiro 4 anos, então eu estou na faculdade agora, você estuda para pré-medicina, 4 anos, aí depois você faz outro teste, então tem o Enem, aí tem um teste, outro teste que você faz mais relacionado à medicina, então vem química orgânica, vem vários outros assuntos assim, bem densos assim, microbiologia, é, bioquímica e tal, física, etc. E você fazendo essa prova, você vai para medicina. Nessa escola de medicina, nesse período de 4 anos, que é os períodos mais importantes para você poder aprender, tirando a parte de internato e tal, você não estuda nada de nutrição. E outros cursos também, por exemplo, eles dizem que sal causa hipertensão, colesterol é um problema. Então isso daí eu acho um grande problema também nas escolas de medicina, que é assim, entende? É muito complicado realmente, e isso tem que ser mudado, mas não tem como você ficar reclamando. Então o negócio pega o pedaço de papel ali que vai te liberar a fazer consulta, que vai te liberar a fazer não sei o quê, e depois você pratica o que você acha de melhor para você. Então, a mesma coisa assim comigo, eu também deve aplicar para vocês. Então, quais seriam, por exemplo, agora talvez quem está assistindo a gente até aqui não sabia disso. Ele acreditava que ovo demais fazia mal, ele acreditava que carne vermelha demais fazia mal, ele achava que fruta tem um alto pico glicêmico, isso talvez pode te prejudicar. Então, quais seriam, pelo menos, o básico que essas pessoas deveriam saber que elas estão confusas na internet? Tipo, um fala isso que é ruim, o outro fala que isso é bom. O que que realmente eles têm que saber de básico para eles poderem implementar para eles mesmos na vida deles? Então, Hugo, eu acho que, assim, o primordial para todos, que deveria ser ensino básico, primeiro passo, diminuir ao máximo, se possível, excluir da sua lista de alimentos os industrializados. E eu acho que o segundo principal, assim, após excluir os industrializados, assim, falando de um modo geral, assim, dando um resumo, sabe? O principal mesmo, eu acho que é parar de ter medo de gordura saturada e de carne vermelha, de carne gorda no geral. Porque esse tipo de alimento não causa doença cardiovascular, não causa nada do tipo, gordura saturada não aumenta, tipo, a sua chance de ter um infarto, um AVC ou algo do tipo. Isso já é mais do que comprovado, mais do que batido o martelo. Então, acho que para mim o principal seria isso: cortar industrializado e aumentar a ingestão de gorduras animais. Entendi. E para você, Gabriel? Sobre essa pergunta sua aí, é bem complicado isso aí. Eu vejo, eu tenho meu perfil lá, né? Vocês também têm os seus, e provavelmente esses comentários são unânimes, né? De pessoas perguntando justamente isso, essa pergunta que o Hugo fez. Pô, teve até um cara que comentou um negócio que eu achei bem interessante trazer aqui. Uhum. Pô, esses nutricionistas aí, cada um fala uma coisa. Será que eles até fez a brincadeira, né? Será que não tem como vocês fazerem a mesma faculdade, velho? Pelo amor de Deus, faz todo mundo o mesmo curso, porque é difícil. Parece que existe, sei lá, 3, 4, 5 subtipos de nutrição no Brasil. Por que vocês pregam tão diferente assim, né? E é isso aí que a gente fala. A gente não prega diferente, a gente prega aquilo que a gente estuda por fora também, não se prende só ao conteúdo da faculdade, né?
E assim, os principais fatores, o Vini já trouxe um aqui, eu até anotei aqui rapidinho, sobre as gorduras, né? Acho que esse é um dos principais que a gente pode trazer, né? Uhum. Que é a demonização da gordura saturada e a supervalorização das gorduras, principalmente poliinsaturadas, né? Até que agora eu tô percebendo, até mesmo no mainstream, um certo movimento ali mais a favor das monoinsaturadas. O pessoal tá percebendo que aquele óleo de soja ali, muitos deles, não são todos, né? Mas alguns, mesmo no mainstream, estão percebendo que aquilo lá não é tudo aquilo que foi passado alguns anos atrás. Então, eles ficam nessa sinuca de bico entre saturada e em poliinsaturada dos óleos vegetais, então eles estão indo no azeite ali, que seria um caminho do meio, vamos dizer assim, né? Então, o principal é isso, você entender que, na minha visão, a melhor gordura que você pode consumir é a saturada, realmente. Praticamente tudo que eu consumo de gordura na minha alimentação hoje é gordura saturada, é manteiga, óleo de coco e gordura da carne, principalmente, entendeu? E que isso não vai surtir um efeito, e se surtir um efeito no seu colesterol, vai ser no colesterol HDL, entendeu? Que é o chamado bom. E se surtir um efeito no seu LDL, vai ser no LDL ele grande e leve, não vai ser no pequeno, denso oxidado, que é o problema. Entendeu? Só que qual que é o problema do Brasil? LDL, LDL. Dane-se o tipo dele. Eles só medem não mede as subfrações. Isso é um problema muito grande. O cara se assusta, pô, meu LDL e tal. Mas qual que é a subfração desse LDL? Não é medida, é apenas calculado aqui no Brasil. Não sei se nos Estados Unidos provavelmente isso já esteja um pouco mais avançado, né? Então é entender isso aí. Gordura saturada é um remédio. A gordura do óleo de coco, cara, na minha visão, é uma super gordura. Você começa a ler sobre o óleo de coco, você fica de cara. O tanto que tem benefício, é muito difícil ser estocado como tecido adiposo, né? Vai direto para o cérebro, já vai gerar energia, é fantástico, entendeu? Aumenta o seu metabolismo, Acelera o seu metabolismo, entendeu? Então, o colesterol, muitas vezes alto, assim, acima de 300, pessoal, pô, até a gente aqui já fica um pouco de olho. Mas isso não quer dizer que seja por conta da sua alimentação. Muitas vezes é um hipotireoidismo que o cara tem, que o colesterol não está se convertendo nos hormônios da tireoide, que a gente sabe que tem toda essa cascata. Então, o colesterol alto, ele é um mensageiro, não é o problema em si. Tá muito alto, mas por que está acontecendo? Por que tá? Vamos investigar isso aí? Mas não, o paradigma é sempre o mesmo, gordura saturada, colesterol, né? Então, o principal seria essa mudança aí de paradigma. O segundo também, anotei, o Vinícius complementou sobre a carne vermelha, parar com essa demonização da carne vermelha, que isso não faz sentido nenhum. Na minha visão, a proteína da carne vermelha, os laticínios e o caldo de ossos são as 3 melhores que você pode consumir, entendeu? Superiores a proteína vegetal, e inclusive superiores a frango e porco, a gente pode entrar nisso mais para frente, entendeu? E o terceiro aqui é a tão polêmica pirâmide alimentar com pão e grãos e cereais e vegetais e frutas na base, entendeu? Então, essa supervalorização, você superestimar grãos, leguminosos, como se isso fosse o ápice da saúde, inclusive oleaginosas, entendeu? Cara, na minha opinião, isso também está errado. Tem os seus minerais, por exemplo, castanha de Pará, rico em selênio, né? Algumas outras oleaginosas têm as suas propriedades, beleza. Mas, cara, toma cuidado com supervalorizar isso aí, consumir isso aí de colherada, porque eles têm o seu lado bom, como eu falei, desses minerais, mas também tem os antinutrientes. A maioria delas também são ricas em gorduras poliinsaturadas, como predomina o ômega 6. A gente sabe que o ômega 6 é algo que a gente tem que ficar esperto. É pró-inflamatório, é uma gordura oxidativa, entendeu? E também os grãos leguminosos, rico em antinutrientes, uma proteína ali não muito bem absorvida, né? Então, esses 3 aí foi o que eu anotei, acho que é o principal parâmetro, os principais fatores que a gente pode ter por base para mudança de paradigma, vamos dizer assim. Isso mesmo. Falando sobre a ômega 6 também, muita gente fala mal do ômega 6, isso daí é verdade. Então, por quê? Porque o ômega 6, além de ser um ômega 6 de baixa qualidade, porque não é ácido aracadônico ou outros ácidos que a gente prefere para o nosso consumo, mesma coisa com o colesterol, ômega 3, por exemplo. Então, o ALA para ser convertido das plantas, por exemplo, não tem essa conversão direito. Por quê? Porque a gente não está acostumado a comer aquilo. Da mesma forma, a gente não consegue fazer a conversão. Mesma coisa da K1 para K2. Tudo isso daí
a gente tem que saber também, e é muito importante a gente saber isso na parte de nutrição. Por que isso não fala da parte de nutrição? Por que não fala sobre os antinutrientes? Por que não fala sobre todos os minerais e vitaminas que tem nas folhas ali, mas a gente não consegue absorver? Porque aquilo tem uma alta quantidade de celulose, a gente não está acostumado a digerir celulose, entende? A gente não tem uma microbiota, um, um sistema gastrointestinal comparado dos animais vegetarianos, por exemplo, como o gorila, entende? Então tem todo esse esquema que não é ensinado nas escolas de nutrição. E eu acho isso um absurdo completo. Outra coisa falando que carboidrato é essencial para a saúde, não é essencial, não quer dizer que você tem que excluir todas as plantas, mas também você entender que você não precisa ir comendo todas refeição sua, precisar de carboidrato, pelo menos você saber disso, entende? Não que você tenha que excluir carboidrato, eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. E claro, excluir os carboidratos ruins, isso daí sim. E comer os carboidratos de verdade. Mas assim, por que eu tenho que comer carboidrato toda hora? Por que eu tenho que comer grão toda hora? A gente nunca comeu grão direito. Ainda mais, grãos que são de baixa qualidade. O pão de hoje não é pão, entende? Tem todas essas coisas daí. Então você citou agora a qualidade da proteína e provavelmente eu tenho certeza que o espectador é, é, deve estar muito curioso relacionado tanto ao frango, carne e proteína vegetal. Por que a proteína vegetal não é a ideal para a gente poder comer? Por que a carne é melhor que o frango? Por que é isso daí? Pode continuar, Gabriel. Você puxou o gancho, pode Tá, eu concluir. vou falar aqui então, aí vocês complementam aí também com a parte de vocês, o conhecimento de vocês. Em relação à proteína animal sob a proteína vegetal, acho que isso é unânime, até muitas vezes nos nutricionistas mainstream, né? Porque relação de aminoácidos essenciais, biodisponibilidade e tudo mais. Isso aí a gente sabe também em relação aos antinutrientes que dificultam também essa absorção dessa proteína vegetal que a gente fala. Então, isso aí, acho que o martelo já está batido em relação a perfis de aminoácido da proteína animal, sempre vai ser superior à proteína vegetal, né? Em relação agora, que é uma coisa um pouco mais polêmica, é a superioridade da carne vermelha sobre a carne de frango, a carne de porco, né? O peixe, muitas vezes. E na minha opinião, vocês podem ter outra aí, colocar na mesa também, o principal fator que difere os bovinos desses outros animais monogástricos o problema não é o frango e o porco em si, o problema é a alimentação do porco e do frango hoje. Como a gente fala, 90%, a não ser que você pega um frango caipira do seu vizinho que tem uma chácara, aí já é diferente. Mas eu tô falando, se você comprar no mercado, cara, é 99% de chance daquele porco, daquele frango ser alimentado com grãos de soja e milho transgênico. Ah, mas qual que é o problema disso, Gabriel? Não tô comendo milho, tô comendo frango. Mas o frango comeu milho. E o que faz isso acontecer? Faz com que o perfil lipídico da gordura do porco e do frango seja predomina-se o ômega 6 também, que é aquele dito cujo que a gente já comentou alguns minutos atrás, que na minha opinião é um dos principais fatores que causa inflamação e obesidade hoje em dia, entendeu? Então tem até um estudo interessante que pegou o perfil lipídico da banha de porco, do porco alimentado com grãos transgênicos, e, cara, era semelhante ao óleo de canola ali, por exemplo, com mais de 15% de ácido linoleico, que é esse ômega 6 que a gente deve evitar a todo custo, entendeu? E onde que o boi entra nisso? O boi, aqui no Brasil, inclusive esse foi um tópico do nosso outro podcast que eu fiz com o Hugo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, provavelmente seja menos, mas ainda assim tem bastante espaço, território, né? O boi tem grande chance de ele ter sido alimentado no pasto, apesar de não estar escrito isso no rótulo, a não ser que você compre uma carne grass-feed, que aí já é mais difundida nos Estados Unidos e tal. Aqui no Brasil não tem tanto, mas bem provável que ele foi alimentado no pasto, pelo menos grande parte da vida dele, e no fim da vida ali, para ter uma engorda maior, eles alimentaram no grão. Mas mesmo o boi sendo alimentado no grão, ele consegue filtrar e metabolizar muito mais essas toxinas, essa predominância de ômega 6 em virtude dos vários estômagos, de um sistema digestivo totalmente diferente que ele tem, entendeu? Então, mesmo a manteiga, que é a gordura do leite, que vem dos bovinos, e o sebo bovino em si, quando ele é alimentado no grão,
cara, ele vai ter somente 2, no máximo 3% de ácido linoleico, entendeu? Ao contrário do frango e do porco, que vai ter mais de 15%, beirando 20%. Sim. Entendeu? Então, mesmo que o boi seja alimentado no grão, ele vai ser sim, vai ter um perfil lipídico de gordura superior a os outros animais monogástricos, entendeu? Entendi. Tem alguma coisa a Esse adicionar? lance Aham. da filtração, digamos assim, né? Do sistema digestivo do boi é muito superior, de ruminantes no geral, né? No geral, assim, pô, é isso que faz a gente sempre preferir ali a carne vermelha, por conta do perfil de aminoácidos também, por conta de tudo isso. Então, acho que o Gabriel disse aí tá bem completo e eu concordo plenamente. Top demais. Falando sobre os bois, por sinal, explicando aqui que eu já também citei sobre isso, mas como você consegue identificar se o boi teve uma dieta mais sofisticada, melhor, então comeu grama majoritariamente sua vida inteira, se você vê a gordura dele devido ao beta-caroteno das gramas, a gordura dele vai ser mais amarelada. E com mais amarelo é um sinal de mais saúde. Também tem gente que associa isso à velhice, pode realmente. Eu não vi sobre essa parte realmente, mas geralmente, se sua carne tiver uma gordura bem amarelada, é um sinal de que ele foi alimentado majoritariamente com grama. E o assunto também dos grãos eu acho muito engraçado, né? A gente usa os animais isso aí desde os nossos primórdios, né? A gente usava os grãos na parte final dos animais para poder engordar eles. E aí agora, agora não, né? Mas uns 50 anos atrás, a pirâmide alimentar diz para você que sua base da alimentação é baseada em grãos, especialmente trigo, soja e milho. Não faz sentido nenhum, entende? Então, só esse adendo aí que vocês mencionaram, achei engraçado, né? Que eles botam os animais para poder engordar daquilo e acha que com a gente, comendo a mesma coisa, vai é, melhorar a nossa saúde, sendo que não faz sentido nenhum, né? E agora eu queria falar sobre um assunto que carne é realmente muito difícil de você errar, né? Só se você pegar os tender que a gente estava falando, né, que é cheio de ingredientes. Então, como você consegue identificar um alimento, né? Porque não existe comidas ruins, existem ingredientes ruins. Como vocês aprendem e podem ensinar para o público aqui, como vocês conseguem identificar se um alimento é ruim ou bom, de boa qualidade? Certo, eu sou da seguinte premissa. Tudo que você for consumir, você tem que olhar o rótulo. Se não tiver rótulo, é melhor ainda. Porque se não tem rótulo, ou é fruta ou é carne, certo? Mas digo aquilo que tem rótulo, aquilo que vem sacado, algo do tipo. O primeiro passo é você olhar se não tem nenhum tipo de óleo vegetal nos ingredientes. E você tem que olhar se não tem óleo vegetal, tem que olhar se não tem soja, qualquer coisa relacionada à soja. Conservantes, assim, adoçantes também, como aspartame Uhum. e sucralose e diversos outros. Óleo corante, óleo, glúten é principalmente também. Tudo praticamente hoje tem glúten. Esses dias eu fui tomar um sorvete e tal. Eu falei, eu tô com vontade de tomar um sorvete, eu posso tomar um sorvete. Todos os sorvetes que eu olhei, o rótulo tinha glúten e óleo vegetal, sabe? Gordura Uhum. vegetal. Aí eu acabei não tomando sorvete por conta disso. Mas a dica que eu dou, assim, principal é ler o rótulo. Se for algo de carne, o primeiro ingrediente tem que ser carne, porque Uhum. a predominância daquele alimento é o que vem no primeiro ingrediente. Então você evita glúten, evita óleo vegetal principalmente, qualquer coisa relacionada à soja. E conservantes, corantes e esse tipo de coisa. Ou seja, você tem que pensar da forma assim, um alimento legal, um sorvete legal. Existe um sorvete legal, dá para você fazer na sua casa, com fruta, com nata, sabe? Com até um açúcar que seja um açúcar legal. Eu não condeno açúcar também para ser consumido de vez em quando, um açúcar demerara, algo do tipo. Dá para fazer coisas legais assim. Um pão, se for de fermentação natural, com feito a partir de um bom trigo.
tem muita coisa que dá pra gente consumir. Queijo, se for de leite cru, pode ser de caseína 2 também, muito legal. Então, acaba não se tornando uma dieta, acaba se tornando um estilo de vida que você vai selecionar aquilo que é ruim e não vai ingerir aquilo que é ruim e aquilo que tem ingredientes ruins, sabe? Uma Entendi. batata frita, pô, você pode comer batata frita à vontade, cara. Pega uma batata, corta ela e frita em sebo bovino, sabe? Pode colocar um queijo, você pode colocar diversas coisas, dá pra fazer. Macarrão, sem glúten. Tem, pô, inúmeras opções. A maioria das opções que tem aí na praça, você consegue fazer com bons ingredientes. Por isso que a gente bate naquela tecla de que não existem alimentos ruins, existem ingredientes ruins. Se um hambúrguer for feito com um pão de fermentação natural, for feito um hambúrguer artesanal, com carne de verdade, cebola, queijo de boa qualidade, pô, você pode consumir aquilo sem problema nenhum, com suco de fruta natural, de laranja, que seja abacaxi, diversos, sabe? Então, dá para consumir sim. Então, tem que ficar atento a isso. Tem que consumir aquilo que é perecível, na maioria das vezes. Top demais. Alguma coisa a adicionar, Gabriel? Não, o Vinícius falou basicamente aquilo que a gente propaga, né? Que é a questão de você priorizar bons ingredientes. E hoje em dia a gente tem ferramentas como o YouTube que disponibiliza para a gente diversas receitas, cara. Então você com um pouco mais de tempo e alguns minutos ali pesquisando, você consegue fazer inúmeras receitas com bons ingredientes, entendeu? Isso foi muito bom, disponibilizou para a gente um leque enorme para você comer tudo que você tem que vontade com ingredientes reais, né? E priorizar, cara, se o alimento existia há 100 anos atrás, a chance de ele fazer bem para você, ou na pior das hipóteses, não fazer mal é grande, entendeu? Então, o que existia 100 anos atrás e sempre existiu, na verdade? Carnes, laticínios, frutas, tubérculos, mel, açúcares de verdade, né? O xarope de maple, por exemplo, o melaço natural, sorvetes e doces, enfim, alimentos feitos com bons ingredientes, fermentados. Então é um bom parâmetro, né? Pô, será que isso aqui há 100 anos atrás existia? Tem que ficar de olho. Se existia, pode ser que há grandes chances de ele não te fazer nenhum mal, entendeu? Agora, se pô, é um alimento recente, é um sorvete industrializado recente, é um refrigerante recente, é energético, é candies, é não sei o que, doces, aí já é bom você ficar esperto, porque nosso mundo hoje está bem contaminado na alimentação, né? Isso mesmo. Gente, eu vou dar uma dica Só, para vocês. Ah, pode falar. só complementando aqui um Claro. ponto assim, que eu acho que a gente não pode deixar passar. É que a gente não sabe qual que é a consequência do consumo desses alimentos recentes, igual o Gabriel disse aí, a longo prazo. A gente não sabe o que acontece com a pessoa que está tomando refrigerante desde a infância, porque nossos avós não tomaram refrigerante na infância. Então a gente não sabe o que vai acontecer com as crianças de hoje, que já foram criadas no refrigerante, na soja, naquelas bombas de açúcar de industrializado. A gente não sabe o que vai acontecer com eles quando eles chegar depois dos 50, 60, 70 anos. Então a gente, como o Gabriel falou, é perfeitamente isso, é exatamente isso. A gente tem que consumir aquilo que era consumido antes desse evento da indústria alimentícia, sabe? Aquilo que sempre foi possível de ser produzido em casa ou semelhante a isso. Entendo plenamente. Uma dica para vocês não, mas para todo mundo, né? Fazer uva congelada com mel e bater isso no mixer, fazer isso daí como se fosse um sorvete muito bom. É outra coisa. E isso realmente é a parte desses ingredientes artificiais sendo aceitos em países como Brasil e Estados Unidos, é relacionado aos lobbies, né, de grandes empresas, tanto farmacêuticas e empresas alimentícias, com o governo ou pelo menos os órgãos regulamentadores. Agora que o RFK vai ser o ministro de Saúde, ele vai pelo menos pesquisar sobre isso, né? Que ele vai ser o próximo ministro de Saúde no governo do Trump. E ele já falou que ele já sabe de algumas coisas a fundo e ele vai investigar a papelada, porque isso daí com certeza acontece. O que eles faziam? Pegavam uma substância que eles queriam adicionar, que seria algo, por exemplo, muito addictive, muito viciante, né?
e eles não conduziam estudos, ou nem, não conduziam estudos relevantes para poder ser pelo menos aceito pela FDA, que é o órgão regulamentador das comidas e drogas nos Estados Unidos. E isso daí eu tenho certeza que também deve acontecer no Brasil, claro que talvez numa magnitude menor, né? Mas é algo que a gente tem que ficar realmente de olho, porque esses alimentos recentes, além de serem ruins, são piores do que os alimentos dos anos 2000, que eram da mesma marca, que as pessoas acham que é a mesma coisa. Só que a composição química daquele alimento, mesmo sendo aquela mesma bebida, talvez laranja do Gatorade, não tem a mesma composição química daquilo. Então tem que realmente saber ler a lista de ingredientes, que nem o Gabriel e o Vinícius citaram para vocês. Aplique isso, você olha, tipo, Gatorade, você vai ver lá, vermelho 40, caramelo 4, sucralose, xilitol, gomas. Realmente, você acha que isso daí vai te hidratar? Você acha que isso daí realmente é algo bom para você? Porque eu acredito que não. E a ciência também acredita que não, entende? E agora que a gente está numa época de Natal, né, dia 26 de novembro, então muitas pessoas, por cultura, né, faz uma ceia e tal. E quais seriam, por exemplo, escolhas inteligentes para pelo menos se manter saudável e tá com a dieta em dia, sabe? E evitar provavelmente acordar no outro dia mal ou algo do tipo. Cara, eu acho que não tem muita diferença, muita discrepância com o que a gente acabou de dizer. Se a pessoa ela seguir esses princípios que a gente trouxe aqui, adotar isso como uma premissa e consumir alimentos reais, se você se entupir de pernil, tá? Com um arroz que seja, e sei lá, cara, tem diversas opções de sobremesa, você pode comer diversas frutas com mel, tem inúmeras opções, assim, desde que você parta dessa premissa de consumir alimentos reais, sabe? Porque não é uma dieta. A nutrição real, ela não tem um dia do lixo. Por que ela não tem um dia do lixo? Porque ela não é uma dieta a ser seguida. Ela é um estilo de vida. Você só vai manter seu estilo de vida e vai confraternizar ali com a sua família. Mas isso também não significa que você não possa consumir aquilo que não está cartilha, naquilo que é fora, porque quem faz assim uma boa alimentação, segue algo bacana o ano inteiro, não é em um dia com a sua família que você vai comer glúten e talvez até um óleo vegetal, pode ser até polêmico o que eu estou dizendo agora, não é isso que vai te destruir, que vai acabar com você. Eu sou totalmente contra essa coisa de ficar muito bitolado, sabe? Eu sigo o ano todo. Quando chega no dia 24 pro dia 25, a sua avó, que você vê ela uma ou duas vezes por ano, fez ali sei lá, um pavê, um pudim, alguma coisa que vai óleo vegetal, uma rabanada, você não vai comer, cara. Então, sei lá, eu não penso assim, dessa forma tão extremista, e acredito que quem faz o trampo o ano todo, como deve ser feito, se essa pessoa em um momento de confraternização único com a família dela, que ela não sabe quantas vezes mais isso vai acontecer, não puder escapar ali, se ela não tem nenhuma condição de saúde, se ela é uma pessoa saudável, acho que tem que começar a rever certas coisas, sabe? Não, mas isso não significa que você vai chutar o balde e vai consumir só porcaria. Não, você vai priorizar ali os alimentos bons, que você já sabe quais são, que a gente já deu passo a passo aqui para você, e você pode sim consumir ali alguma coisinha ou outra para não fazer desfeita com a sua família, com a sua avó, com a sua tia, entende? Então acho que tem que buscar esse equilíbrio nas datas comemorativas. Entendo completamente. E para você, Gabriel, como é que foi seu Natal? O que que você fez aí para poder tanto manter na dieta ou se furou um pouquinho? Como é que foi isso daí? Na verdade, eu concordo com esse último ponto que o Vinícius trouxe, acho bem importante, né? Que muitas vezes o estresse e a bitolação talvez adoeça a gente mais do que propriamente dito algum alimento que você come ali 2 vezes no mês diferente, entendeu? Ou nessas datas muito específicas e festivas que você passa com a sua família, então muitas vezes a gente tem que ficar de olho também, né? O estresse e essa preocupação e esse negócio muitas vezes acaba fazendo mais mal para a gente do que o próprio alimento que a gente comeria ali, entendeu? Então também compactuo com esse mesmo ponto, mas obviamente, se você conseguir, vou dar um exemplo aqui,
Existem essas carnes de Natal já prontas de mercado, que é aquilo que a gente estava conversando antes de iniciar a gravação, entendeu? Cara, que aquilo, infelizmente, aquilo não é carne, aquilo é uma porcentagem de carne com um monte de aditivos, água, inclusive proteína de soja junto ali, que a indústria, a gente sabe que a indústria prioriza simplesmente o lucro, né? Então, aquilo que eles puderem fazer para aumentar o lucro e diminuir o investimento, eles vão fazer. Então, ao invés de você comer um Chester, que você vai olhar os ingredientes, tá cheio de proteína de soja, cheio de glutamato monossódico, água e não sei mais o que lá, que eu vi lá nos ingredientes. Se puder comprar, por exemplo, para sua ceia de Natal, uma leitoa caipira, que nem foi feito com a minha família aqui, a gente pegou uma leitoa caipira de um vizinho lá, pô, já é totalmente diferente. Você vai comer sua ceia, vai aproveitar esse momento, essa comunhão com a sua família, com uma redução de danos muito interessante, entendeu? Ao invés de você colocar um sorvete dessas marcas aí, que é cheio de gordura vegetal e gomas e não sei o quê, pô, um pudim de leite, não tem mal em um pudim de leite. Praticamente é leite, ovos e um açúcar ali, que se você quiser, você pode utilizar até, por exemplo, um açúcar de menor dano, um açúcar mascavo, demerara, ou, enfim, uma vez ou outra não vai ter problema você consumir um açúcar cristal, entendeu? Então, essa diferença aí, essas substituições que você faz para ter esse equilíbrio entre a comunhão da ceia e essa minimização de danos, eu acho que é o mais inteligente que você pode fazer, entendeu? Concordo plenamente. Só pontuando aqui, o que o Gabriel disse, é verdade, o pessoal tem que começar a enxergar mais a vida real, sabe? Porque falam muito dos nossos antepassados, nossos avós, bisavós. Nossos bisavós não comiam açúcar todo dia, mas eles consumiam açúcar, sim. Isso aí eu posso afirmar para você, que uma vez ou outra eles consumiam. Porque essa é a vida real, sabe? Não é parte da sua rotina, mas acontece. E o pessoal que está assistindo tem que tomar muito cuidado com esses influencers de internet, assim, porque esse é o ganha-pão dos caras. Ter um inimigo em comum e demonizar alguma coisa é o ganha-pão dos caras, então eles vão forçar aquele marketing. Mas eu posso te garantir que o seu influencer favorito no Natal, provavelmente ele consumiu óleo vegetal, provavelmente ele consumiu açúcar, provavelmente ele consumiu glúten. Ele não vive comendo só carne. Isso aí é o que a galera tem que entender. Ele não vai mostrar os furos, entre muitas aspas, dele na internet e não vai postar no Instagram. Essa é a diferença, assim, que eu considero da gente para a grande massa, que quer ser, tipo, o suprassumo da ancestralidade. O leãozinho, o carnívoro e etc. Não. A gente faz esse tipo de coisa assim, a gente sai, a gente come açúcar, às vezes a gente consome até óleo vegetal ali de tabela e a gente mostra isso, porque essa é a vida real. A gente está no mundo, então infelizmente você querer sair de uma matrix de qualquer forma e ficar habituado nisso é entrar em outra matrix. Mas esse assunto é bem complexo e eu não sei se vocês concordam. Sim, eu concordo plenamente, tanto que até eu saí da dieta, sabe? Eu não gosto de sair, até porque eu sinto mal no outro dia, até tanto que hoje eu tô ainda meio lerdinho, sabe? Quando você vai um pouco assim, você se sente não dos melhores, mas, sabe? Só de você comer bem, porque o que importa é você comer do ano novo até o Natal, e não do que você come do Natal até o ano novo, entende? Porque isso daí é o que vai te gerar a maior quantidade dos resultados. E, obviamente, quando você come bem, 99% do tempo, naquele 1%, quando você for comer aquilo, você vai no outro dia comer mal. Mas, pelo menos, só do estresse evitado ali, não deveria ser se preocupado, sabe? Porque muita gente sofre com estresse e estresse realmente mata mais do que geralmente até a comida. E muita gente subestima isso, sabe? Longevidade, uma das coisas que você percebe majoritariamente em longevidade é a pessoa tendo realmente uma rotina que evita o estresse. Então, geralmente, é aquele avô que mora numa zona meio rural, assim, toma conta de uns gados ou de umas galinhas, tem uma vida bem tranquila, sai para pedalar de vez em quando para poder ir para tal lugar. De vez em quando até bebe cerveja e fuma, mas de forma leve, gradual, não falando que é bom, obviamente, mas de uma forma leve e gradual. Então, realmente, é só fazer escolhas inteligentes, entende? Ver direitinho como é que sua família é, sua cultura, sua alimentação ali, e realmente aplicar para você mesmo.
Top, é isso aí mesmo, assina embaixo. Exato, é isso. Top demais. E realmente, eu queria entrar sobre só mais um assunto assim. E na parte do ano novo, o que que vocês acham que, já que uma pessoa está começando do zero, e geralmente muita gente começa assim no ano novo, o que que eles deveriam começar assim de forma estratégica, sabe? Quero emagrecer, quero me sentir bem, quero não sei o que que deveria ser colocado, e eu gostaria que vocês colocassem isso mais ou menos em forma de importância, sabe? Como se fosse subindo uma escada, vamos dizer assim. E tem níveis que você vai se preocupando e outras coisas que são mais simples, aí você começa a se preocupar baseado no seu nível, né? Cada vez você sobe no seu nível, entre aspas, eu diria de comer bem, né? De se cuidar, etc. Tá, assim, vamos pegar como exemplo aqui uma pessoa que quer emagrecer, que tá acima do peso e tal, que eu coloco como base, assim, como primeira regra é sair da mentalidade 8 ou 80. Parar de ficar muito bitolado naquele papo de super disciplina, sabe? De querer mudar o mundo de uma semana para outra, só porque virou um número no calendário, você acha que a sua vida mudou completamente, assim, um estalar de dedos, você tá há 20 anos comendo só porcaria, dando pico de insulina toda hora, você tá comendo industrializado, você não dorme direito, você não treina, e você quer de uma hora para outra assim mudar completamente. Então, ao meu ver, esse é o primeiro degrau, é você manter a constância com um estilo de vida, que é o estilo de vida que a gente pregou aqui anteriormente. Assim, primeira coisa, retira o industrializado, melhora a sua dieta, faz a base de carne, depois vem fruta, tubérculo, mel, leite, vem tudo isso. E após isso, é você controlar o seu estresse, o seu sono. Você tem que regular o seu sono logo após você regular a sua alimentação, porque você com um sono ruim, isso vai te dar mais compulsão alimentar, isso vai te impedir de ter aprendizado no dia a dia, isso vai inibir diversos mecanismos ali no seu cérebro, sabe? Inibe a parte do seu córtex pré-frontal a nível que vai te tirar a racionalidade para você poder fazer boas escolhas durante o dia. E após o sono, o estresse regulado, você começa a fazer exercício, não precisa se matar, porque muita coisa também vai te sobrecarregar. Treina 3 vezes por semana, faz uma musculação. Se não gostar de musculação, faz uma calistenia, faz algum tipo de cardio, faz um cardio legal, faz uma corrida, uma caminhada, uma bike, o que seja, joga futebol, luta, o que a pessoa gostar. O exercício físico que a pessoa deve praticar é aquele que ela sente prazer, aquilo que ela gosta de fazer. Não fazer algo para entrar numa bolha, para se encaixar em um padrão no meio. Se odeia crossfit, mas vai fazer crossfit porque todo mundo tá fazendo, vai jogar beach tênis porque todo mundo tá jogando, ou vai puxar ferro e ser rato de academia porque todo mundo tá fazendo. Não. Faz aquilo que você gosta, mas movimente-se. Que seja nenhum tipo de exercício, só uma caminhada, um passeio com seu cachorro, uma corrida, uma brincadeira com seus filhos, mas se movimenta, coloca no próprio iPhone, ele tem algo de marcar os passos, dá 10 mil passos por dia, tá ótimo. Então, se aproximar mais da natureza, sabe? Tem que ser mais natural, assim, e eu acho que a base é essa. Eu colocaria como isso. Meu degrau é esse. Entendo completamente. Para finalizar, Gabriel, o que que você falaria para as pessoas quando estiverem mudando de vida no final do ano? No início do Legal. ano, né? Quero dizer. Sim, você estava falando aqui, eu fiz algumas anotações de novo aqui, em escala, e já isso se correlaciona muito com aquilo que o Vinícius falou, né? Casa muito bem. O primeiro degrau que eu coloquei aqui, o mais importante, é a quebra do paradigma de projetinho, cara. Acho que o principal que a pessoa tem que fazer é esquecer esse negócio de projetinho, de 30 dias, não sei o quê. Porque isso, cara, é fogo de palha. Isso aí você vai seguir por 1, 2 semanas na base do ódio, na base da disciplina. Chegou o carnaval, você já tá chutando balde tudo de novo. Entendeu? Aí você fica nesse ciclo de 8 a 80, como o Vinícius mesmo mencionou. Entra num projetinho, tem um resultado ali, faz uma dieta extremamente estressante, zera carbo, faz o diabo, faz não sei o que, e HIIT, e musculação. Seu corpo não vai aguentar, porque a gente já vive num ambiente estressado, tem outros fatores ambientais que nos estressam,
própria poluição eletromagnética, nossa falta de contato com a natureza, estresse no trabalho, nos estudos, tudo isso nos estressa, e você vai jogar mais estresse ainda por cima de treinos excessivos, de dietas restritivas. Cara, isso é a receita completa para o seu fracasso, desculpa falar. Então, o primeiro passo, quebra de paradigma de projetinho. O segundo, já casa com o primeiro, adotar um estilo de vida, uma rotina, realmente, entendeu? Com, cara, uma agenda ali, você tem que ter uma agenda ali, com cada hora do seu dia tá destinada a determinada tarefa. Eu vou acordar às 6 da manhã, vou pegar um copo de água com sal, vou sair para fora. Pô, não tem um quintal? Sai na rua mesmo, não tem sol, olha para o céu para regular esse ciclo circadiano, se hidrata, toma seu banho ali frio, se você já está acostumado, que eu tomo, eu gosto de manhã, um banho frio para dar uma acordada. Rotina de leituras, de meditação, de estudos. Tem uma rotina. Isso aí a gente não é totalmente bitolado com esse lance de disciplina, mas é importante você ter uma rotina, um estilo de vida, né? O terceiro seria mudar a qualidade e não a quantidade, focar mais na qualidade. Antes de você pesar alimento, contar caloria, comprar uma balança de precisão, cara, muda simplesmente a qualidade ao invés da quantidade. Já vai surtir muito efeito, entendeu? E sem estresse. Depois, como você tiver mais experiente, você contrata alguém para te ajudar para alinhar as quantidades, mas primeiro foca na qualidade, entendeu? E quarto aqui, já para finalizar, acompanhar nossos 3 perfis aqui. A gente passa muito conhecimento, é muito ouro entregue ali de forma gratuita, entendeu? Acompanha a gente não fala só sobre alimentação, a alimentação é a base, mas tem todo um estilo de vida de outros hábitos, biohacks para você seguir. Cara, se você pegar uma tarde, você maratonar nossos 3 perfis aqui, você vai ter mais conhecimento do que muita gente aí que tá, cara, com diploma e não sei o quê, entendeu? Então, o quarto e último aqui é você acompanhar a gente, seguir a gente nas redes, entendeu? Muito conteúdo mesmo entregue de forma gratuita para vocês. Top demais. Muito obrigado pelo podcast aqui, essa conversa muito legal, final de ano, depois do Natal ainda. Que bom que vocês curtiram com sua família, foi muito legal com vocês dois. E só tenho a agradecer. Infelizmente o Google Meets não permite a gente ter mais tempo aqui de conversa, mas foi muito legal e curtam com sua família. Eu acho que vocês estão ainda com suas famílias ainda agora. Curtam com suas famílias, curte o final do ano e que 2025 é mais um ano para a gente poder conseguir crescer cada vez mais. Pô, igualmente, mano. Obrigado pelo convite aí. Foi bacana demais aí, tô trocando essa ideia contigo, com o Gabriel aí. E tamo junto, mano. Feliz ano novo aí pra vocês, seu pessoal também, sua família. E a galera que vai assistir aí, não sei quando vai sair, mas vamos pra cima. Só segue a gente lá, nossos perfis. Qualquer dúvida pode chamar no direct que a gente responde. Isso aí. Tem alguma coisa a adicionar, Gabriel? Mas isso mesmo, agradeço o convite. No último minuto, pessoal. Agradeço o convite aí do Hugo, agradeço a participação do Vinícius. Desejo a todos aí um excelente fim de ano. Que o ano que vem vai ser mais trabalho, mais luta. E é só o começo aí pra gente nessa batalha. Tamo junto.